Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar assistindo aqui, ou melhor, falando sobre a Copa do Mundo, né? Onde teve a Noruega e a Inglaterra, na qual a Inglaterra tirou a Noruega da Copa do Mundo. E também, né, a Argentina conseguiu passar em cima da Suíça com um gol milagroso ali, cara. Que golaço que o Julián Álvares fez, hein? Que loucura. Mas tudo bem, vamos estar falando isso já já. Deixa seu like, se inscreve, vem comigo. Bom, com certeza a gente estava muito ansioso para estar assistindo Inglaterra e Noruega, né? Um jogo que prometia, já que a Noruega conseguia jogar de algumas formas, né? Seja na retranca ou também na parte defensiva com a bola, já que assim, né? Jogou contra o Brasil. O Brasil deixou ficar a Noruega muito com a bola e acabamos sendo eliminados. E já contra a Inglaterra, a Noruega percebeu que não iria conseguir ter tanta posse de bola, né? A Inglaterra ia ter mais a posse e assim foi. Principalmente, digamos, no primeiro tempo, né? A gente teve grande parte ali do primeiro tempo onde a Inglaterra conseguia dominar. Mas, irmão, é aquilo que a gente tem falado em alguns momentos sobre a Inglaterra. É um time que não cria muito, né? Não tem aquele jogador para estar criando, que no caso poderia ser Cole Palmer, né? Muito se falou, o Phil Foden também. São jogadores que ali criam, né? Vamos dizer assim. E acredito eu que todo mundo sente um pouco de falta, talvez, da criatividade, por mais que estiveram muito abaixo dentro dessa temporada, né? O Chelsea, então, nem se fala, foi um absurdo, para ser sincero. E, inclusive, aquele lado direito ali com o Madueke que, cara, parece que os jogadores não vão muito por lá, né? Sempre cai um pouco mais pelo Gordon. Acabou caindo muito ali pelo Gordon, pelo que eu senti, né? Dentro da partida assistindo. E a gente nem precisa estar falando sobre o Bellingham. Irmão, Bellingham é absurdo. O que ele tem feito dentro dessa Copa do Mundo, de raça, de correndo, de fazendo gols. Cara, ele fez 2 gols seguidos nos jogos. Isso aí é um absurdo para um jogador. Que jogador o Bellingham está se tornando, a confiança que ele está conseguindo ter. Foi um ano físico para ele bem complicado, né? E ter essa oportunidade agora é realmente muito boa, né? E convencendo a todo mundo que o que ele pode estar fazendo pelo Madrid na próxima temporada é grandioso, né? Juntamente com o José Mourinho e com os reforços que vão estar vindo, né? E eu espero que ele não tenha problemas físicos também, já que ele teve isso. Mas, cara, o Bellingham tá sabendo se posicionar de uma forma muito boa, né? A bola tá procurando ele também. E isso é importante, né? Dentro de uma Copa do Mundo. Irmão, tá fazendo gol adoidado. Que loucura. E uma coisa que a gente falou muito, né? Da Noruega, tinha que testar mais esse goleiro. Tinha que testar o goleiro, porque se eu não me engano, acho que ele tem 2 partidas no ano. Acho que não tem nem contrato, né? E o Brasil não testou. O Brasil não testou. É uma loucura. A Inglaterra chutou as bolas, né, de fora da área. Irmão, o cara soltou a bola. Não foi uma, foi duas. Tem que testar o goleiro. Tem que fazer o goleiro ser testado. Ainda mais ele que não estava acostumado assim com o ritmo de jogo, né? E o Brasil não fez isso, cara. O Brasil não conseguiu criar. Até que a Inglaterra tá com dificuldades para estar criando, acabou chutando. E aí? Deu certo, não deu? Testou o goleiro e conseguiu fazer o gol. Às vezes pode ser simples, né? A gente dificulta um pouco. É até um pouco triste falar sobre essa partida, mas, irmão, a gente ainda tem que estar para falar sobre o Bellingham e o Tuchel, né? E também vamos dizer sobre as torcidas, já que, pô, Noruega, e a Inglaterra cantando, né? Pô, música muito bonita, né? Não tem como você não estar cantando junto com os torcedores. É uma bela festa que essas duas torcidas fazem, né? Dentro da Copa do Mundo. Mas claro, né? Tendo que passar primeiramente. E como eu falei do lado esquerdo, né, da Inglaterra, a gente fala muito sobre o Gordon. Gordon que vai pro Barcelona. E, cara, a gente viu uns momentos que ele não tava conseguindo acertar, né? Na corrida, na técnica. A gente, pô, cara, que loucura! Barcelona gastou, sei lá, 80 milhões nele. E o cara não consegue. Mas até que demonstrou em alguns momentos, né? Porque que o Barcelona quis contratar ele. E claro, né? Uma Copa do Mundo, o sentimento é diferente, né? Disposição, assim, nervosismo, é outra coisa. Mas ele conseguiu fazer ali a sua assistência, que, pô, também foi muito importante, correto? Então não teve nenhum problema com isso. E claramente a gente também teve o gol anulado da Noruega, que, irmão, o Haaland realmente empurra ali o Anderson. É uma falta,
tá? E teve até o negócio da regra, né? Muita gente não deve ter percebido ou não sabia sobre essa regra de retornar no escanteio, né? Então isso foi bem interessante também para a gente continuar aprendendo, né, sobre futebol. Às vezes as coisas não acontecem, a gente não está acostumado e realmente muitos não sabem, mas foi algo bem legal, né? E como eu falei, cara, a Noruega no primeiro tempo, ela ficou mais com a posse de bola, não conseguiu estar criando, e isso aí foi um problema, né? Sem sombra de dúvida. Mas aí, né, o garoto, irmão, esse. Eu esqueci. Caraca, esqueci como que se fala o nome dele. Andreas. Vou chamar ele de Andreas, tá? Porque. Svendelderup. Eu esqueci como que se fala o nome dele. Acontece. Coisas que acontecem durante o vídeo. E tem que ser isso aí. Andreas. Lado esquerdo da Noruega. Beleza? Garoto lá do Benfica, se eu não tô enganado, né? Irmão, esse moleque aí acertou um chute que foi uma loucura. Foi uma loucura o chute que ele acertou. Caraca, ninguém acreditou, né? Inclusive, eu acho que até a narração da Cazé TV ficou devendo nessa parte, porque ficou uma parada muito confusa, né? Não foi muito legal o sentimento ali na hora, porque realmente eu fiquei confuso, o narrador ficou confuso, ficou todo mundo confuso, porque o juiz meio que olhou, sei lá pra onde que ele apitou, sabe? Ficou horrível essa parte, mas enfim, a gente pode estar vendo um belo chute, né? Bem diferente, um gol bem diferente de se ver dentro do futebol. Com certeza o moleque aí, mano, tem um futuro. E, galera, essa Noruega, olha, a gente sabe que o técnico, pô, que ele fez com essa seleção da Noruega é muito legal de assistir. É muito bom ver esse time jogando de certa forma com o Odegaard liderando, tendo o Haaland para estar fazendo gol e principalmente no lado direito, né? Principalmente bolas longas e ele conseguir fazer que o time consiga estar coletando talvez, né, a segunda bola, né, aquele rebate e tudo mais, mas se perde, né, com o Sorlov. E galera, eu acho que essa desclassificação aí vai ficar na conta. Vai ficar na conta do Sorlov. O gol que ele. Irmão, que gol é aquele que o cara perde? É inacreditável. Como que ele não me toca por Haaland? Ele foi o que? Não tinha técnica? Tudo bem que a gente entende que ele não tem a técnica, irmão, mas estava 2 contra 1. Ele tinha espaço para poder estar fazendo um toque ali, sei lá, mais para trás. O importante era dar essa bola pro Haaland. Ou, na verdade, ele só quis fazer o nome dele, né? Ele viu a oportunidade que só tinha um cara ali para ir pro defensivo, imaginava que ia tocar pro Haaland, e ele tentou, foi se atrasando, se embolou. E aí, irmão, quem não ficou puto com o Sorlov, tá maluco. Quem não queria que ele fosse substituído naquele momento? Quem não queria que ele não tivesse sido titular dentro dessa partida? Quem não queria, irmão, que ele saísse do Atlético de Madrid? Mas também o Atlético de Madrid a gente não liga muito. Uma loucura. Uma loucura. É, Solovio com certeza tá doendo as costas, né? E não de uma forma legal. Não sendo a mochila. Galera, não se pode. Não se pode estar perdendo aquele tipo de gol. É inacreditável, é inacreditável. Ele perdeu a oportunidade de estar fazendo seu nome. Vai ficar marcado com isso pelo resto da vida agora. Tenho certeza absoluta. Certeza, mano. Não é possível. Porra, eu nunca ia esquecer uma parada dessa. Não esqueço da seleção brasileira contra a Bélgica. Não esqueço contra a Croácia. Né? A gente nunca esquece algumas coisas. E com certeza o torcedor da Noruega não vai esquecer. Eu acho que esse aí foi o ápice, né? Foi um grande ápice, assim, pra gente dizer sobre esse primeiro tempo inacreditável do que aconteceu. Inacreditável. E ainda assim, no final do primeiro tempo, a Inglaterra consegue estar fazendo ali o seu gol de empate, que no caso foi bem importante, né? Assim dizer. Bom, aí no segundo tempo, cara, a gente pode estar vendo uma Noruega mais com a posse de bola, né? Conseguindo talvez tentar mais coisas, né? Isso, claro, é importante, já que eles têm o Haaland, e o Haaland pode estar fazendo esse gol a qualquer instante. Claramente, depois do gol que o Olave perdeu, né? Um pouco bizarro. Mas no fim também, o Bellingham conseguiu estar fazendo mais um gol. E é um absurdo o Bellingham. É com certeza um dos grandes nomes aí dentro dessa Copa do Mundo. E ele tem muito para estar mostrando ainda. E vamos ver o que ele vai estar conseguindo estar fazendo na próxima partida, né? Ele com certeza se desgasta muito durante as partidas, né? Então é realmente muito importante que ele consiga, né, respirar nesse descanso que ele pode estar tendo, que ele movimenta muito. E cara, o problema da Inglaterra também ali na lateral direita
tá sendo bizarro. E também na ponta direita, né? A gente sabe que o Saka é um grande jogador, é para ser titular desse time, mas também teve seus problemas. Não foi o seu ápice de temporada, mas ele precisa ser titular talvez em algum momento, né? Eu não vejo ali muito o Madueke conseguindo ser titular contra a Argentina. Muito difícil, cara. Não tem como acreditar nisso, tá? Não tem, não tem, não tem. É bizarro pensar isso. Ele precisa ter outra pessoa ali. Eu acho que perde muito, né? No sentido de criatividade, talvez. Porque ou não, o cara é reserva, né? Tá sendo titular assim na Inglaterra, sendo que poderia ter outros nomes. Mas tudo bem. Importante que o técnico viu e mudou. Harry Kane também desapareceu um pouco, né, dentro dessa partida. Senti falta dele. Ele teve até seu gol, mas anulado. Então, a gente também precisa de ter outras estrelas, né? E teve outras estrelas dentro dessa partida, que também é bem importante. E bom, agora a gente pode também estar falando um pouco sobre a Argentina, né? A Argentina aí. E galera, teve um jogo preocupante contra a Suíça. Na verdade, nem vamos prolongar tanto, já que a Argentina teve um primeiro tempo assim meio chato, né? Vamos dizer, né? Um primeiro tempo onde ambas equipes poderiam ter criado uma oportunidade e no final, cara, muito chato. Segundo tempo a Suíça consegue estar fazendo ali o seu gol e claro, a gente teve um grande questionamento, né? Dentro dessa partida, aonde bizarramente o que o jogador da Suíça fez é bizarro. Acho que se ele soubesse a regra do futebol, ele não teria feito aquilo, né? O Embolou, irmão, se ele ter se jogado daquela forma, estragou completamente a partida, tá? Aquilo ali não deveria ter acontecido, piorou o time da Suíça devido a isso. A regra é clara, não tem muito o que discutir sobre isso, mas a gente tem que, para discutir sobre outros cartões, né, que a Argentina poderia tomar, não só nessa partida, mas em outras partidas, e claramente também, se fosse na Argentina, muita gente se cria essa narrativa, né, que a Argentina não iria chamar para expulsar, né? Mas aí eu não gosto de estar pensando muito assim, senão o futebol seria bizarro, né? Principalmente nesse quesito do VAR, mas obviamente com o Messi não acontecia isso, já que ele deveria ter sido expulso sim dentro dessa Copa do Mundo, e em outras oportunidades que a Argentina não toma cartão amarelo, no qual deveria tomar, né? Mas irmão, como eu falei assim, Julián Álvares acertou um belíssimo gol. Um belíssimo gol. Que chute. E é aquilo que a gente fala, né, sobre a gana argentina, sobre a raça, sobre eles não desistirem, né, por mais que o jogo esteja feio, por mais que tenha que se passar pelo Messi, né, o jogo sempre, na maioria das vezes, porque ele é o Messi, né, e tem aqui uma assistência pro monstro, né, inacreditável, tudo o que o Messi faz, ele é um recorde, mano, só é recorde atrás de recordes, é até difícil de estar se falando aqui sobre o Messi, porque ele sempre continua sendo o Messi. Uma hora ou outra o cara cria alguma coisa e é inacreditável, né? Inacreditável. Vamos ver como é que vai estar vindo essa Argentina, né? Pra estar jogando contra a Inglaterra. Vai ser uma partida muito boa, onde a Argentina com certeza vai ter um grande desafio pela frente. Porque a Inglaterra, vamos dizer que tem mais nome, né? Em setores, devido às últimas partidas dentro da Argentina, né? A Inglaterra com certeza aí vai ser mais qualificada, vamos dizer assim. E vai dar mais trabalho, né? Vamos ver como que vai estar correndo, já que a Inglaterra consegue correr bastante, né? Julian Bellingham, então, nem se fala, o Gordon nem se fala. Vamos ver como que vai estar lidando com essa pressão. E também a Inglaterra, como é que vai estar lidando, né? Com a Argentina. Com certeza vai ser uma partida muito boa, muito interessante. Espero que não saia um gol assim de início da partida, né? Eu não curto muito. Lá para os 20 minutos eu acho muito bom. E claro, ah, vamos ver se o Messi vai estar batendo mais recordes. Porque, irmão, por mais que eu ame o Messi, é o melhor jogador que eu já vi na minha vida jogando, a Argentina não pode ser campeã de forma alguma. Inglaterra, pra mim, eu queria muito que a Inglaterra ganhasse, tá? Porque tá longe da gente e os caras ali também, né, estão precisando um pouco. Mas com certeza é meio bizarro o que o Tuchel fez, certamente um pouco na convocação da Inglaterra. E ao mesmo tempo a gente sabe que, irmão, qualquer um dos dois pode estar ganhando, tanto a Inglaterra quanto a Argentina. Acho que pelo Brasil, né? A Inglaterra precisa estar passando, precisa fazer um jogo melhor. Espero que o Harry Kane venha com tudo e consiga estar fazendo os seus gols, que ele é muito importante para essa equipe. E que o Tuchel pense em alguma coisa pelo lado direito, né? E acho que é onde mais falha
a seleção da Inglaterra para não pesar muito para a esquerda também. Isso vai ser importante. Claro, é muito importante também ver sobre o Messi, né? Uma forma de desgastar o time ou desgastar mais o Messi, não sei. Mas acredito eu que essa partida a Inglaterra possa estar tomando mais controle, não sei. É que ela não vai querer jogar no contra-ataque, né? Não vai querer deixar o Messi pensar possivelmente. Então, cara, vai ser interessante ver a forma tática de que ambas as equipes, né, vão estar jogando. Se vai ser 23 minutos para uma, 23 para outras, porque, né, tem um tempo ali do time break e tudo mais. Vamos ver como é que vai estar lidando, né? E claro, com o desgaste físico que ambas as equipes também estão tendo dentro dessa Copa do Mundo, tirando os fatos dos jogadores também tiveram uma temporada muito grande, né? Irmão, belas partidas? Elas.